Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para iniciar no canal uma série de videoaulas para ensinar a utilizar um software dedicado para edição e construção de gráficos científicos. Esse software se chama Orange e é uma ferramenta que pode ser muito útil tanto na vida acadêmica como na profissional de vocês. Ao longo dos anos, como professor de física, tenho visto a dificuldade dos alunos em construir bons gráficos, bem como utilizar ferramentas matemáticas para análise de resultados de dados obtidos durante os experimentos do laboratório didático. Desta forma, com o objetivo de complementar a formação curricular, digamos um pouco deficiente e ultrapassada dos cursos de laboratório da universidade, espero fornecer uma bagagem de conhecimento extra para os alunos e assim os ajudar a melhorar a confecção de gráficos com melhor qualidade técnica, além de introduzir ferramentas para análise dos dados utilizados para a construção dos gráficos. A versão do Orange escolhida para essas aulas é a versão 6.0, que não é a versão mais atual dessa ferramenta, confesso, porém foi escolhida por ser uma versão leve e que vai funcionar na maioria dos computadores, desde os mais velhinhos até os mais novos, além de ser compatível com todas as versões do sistema operacional Windows. Sim, eu sei, é uma pena que só funciona no sistema operacional do Windows, mas hoje em dia quase todo mundo usa ele mesmo. Apesar de ser uma versão antiga do Orange, aprendendo as noções básicas aqui, vocês não terão nenhuma dificuldade em aplicar os conhecimentos adquiridos em versões mais novas e tampouco sentirão falta de algum recurso das versões mais atuais do Orange. Nesta aula, não irei me ater na instalação do programa, pois a mesma é bem simples, basta seguir os passos indicados no processo de instalação, entrar com o nome pessoal, o número de série do programa e a instalação segue sem nenhum problema. Assim, vou dedicar o resto do tempo desta aula para explicar sobre os menus, ícones e janelas do programa e fazer um exemplo de como construir um gráfico bem simples com o nosso Orange. Então, eu vou parar de enrolar aqui e vamos direto para a tela do computador, botar a mão na massa. Muito bem, então, pessoal. Aqui, então, no computador, a gente vai dar prosseguimento agora de como que utiliza o nosso Orange. Então, primeiramente, eu vou vir aqui no iniciar do meu Windows aqui e vou procurar aqui meu Orange, dependendo do sistema operacional ou a versão do sistema operacional que você estiver utilizando. Ele pode estar aparecendo aqui ao lado, né, nesses ícones. Você vai procurar uma pasta aqui que ela vai chamar Microcal Orange, tá? Aqui, ó, Microcal Orange. Você vai abrir ele e ele vai ter o íconezinho aqui e você pode executar ele diretamente. No meu caso, eu deixei um atalho que ele fica mais fácil para ter acesso, que eu posso clicar aqui. Ele vai inicializar e assim que ele inicializa, deixa eu acertar aqui, ele vai aparecer uma opção aqui de colocar uma dica para você. Você pode clicar em próxima dica, que é o Next Tip, ou em fechar. Se você não quiser mais que apareça essa opção, você pode clicar aqui, não mostrar mais essas dicas, você dá em fechar, e assim que você fizer isso, todas as vezes que você for abrir, ele nunca mais vai mostrar uma dica para vocês. De início, eu aconselho vocês a deixar essas dicas, vão dando uma lida nelas aí, isso pode ajudar vocês a entender um pouquinho melhor. Ajustando aqui a tela para ficar melhor para vocês visualizarem, aqui então a gente tem aqui o nosso software aberto. Tá? Bem, aqui em cima então a gente tem um pequeno menu. Tá? Esse menu então ele tem várias opções, então só clicar aqui e você pode navegar em cada uma dessas opções. Eles têm uma série de ferramentas aqui que a gente pode tratar para fazer o tratamento de gráfico, melhorar a forma com que esse gráfico vai ficar. Né? Então são ferramentas que a gente tem disponível aqui no software. Logo em seguida a gente tem aqui uma sequência de ícones nessa linha. Tá? Esses ícones aqui eles são ícones
de atalho rápido para você, por exemplo, abrir um projeto novo, abrir uma tabela nova, salvar, uma série de outras ferramentas que vocês têm aqui de atalhos rápidos através desse ícone. Na terceira linha aqui também a gente tem alguns ícones aqui também específicos para trabalhar com a edição do gráfico, tá? Então eu posso dar zoom, configurar ele aqui para ter mais de um gráfico numa mesma página, tá? E uma série de outras ferramentas. E aqui a gente tem algumas ferramentas que tratam mais de trabalho com o ponto que a gente vai ter no gráfico específico. Aqui a gente tem uma pequena janela, tá? Que é uma janela onde a gente vai preencher aqui nossos dados, tá? Então é como se fosse uma tabela lá do Excel, só que nesse caso aqui a gente tem uma tabela mais dedicada para esse programa aqui, que ele funciona um pouquinho diferente do que a interpretação que o Excel faz, tá? Originalmente ele abre com 2 colunas, mas a gente pode criar várias colunas aqui, como a gente vai ver ao longo desse curso aqui. Por fim, na linha de baixo aqui a gente tem mais alguns ícones. Esses ícones também aqui são ícones já prontos para confecção de gráficos rapidamente. Então, uma vez que a gente preencheu aqui os dados dos gráficos, tá? Eu posso utilizar algum desses ícones aqui e fazer o gráfico de acordo com a forma que eu quero para cada gráfico, tá bom? A gente também vai ver isso daqui com mais detalhes ao longo do nosso curso. Por fim, a gente tem uma pequena janelinha aqui. Essa janelinha aqui, ela vai dar uma série de aberturas, ou seja, de janelas internas dentro do programa. Então a gente tem aqui a janela respectiva à primeira tabela, né, que a gente vai ter aqui no nosso programa. Ela fica aqui então definida. Se eu tiver mais de uma tabela ou se eu tiver gráficos, eles vão mostrando aqui e eu posso escolher ele rapidamente aqui para fazer uma edição futura, né? Eu posso fechar também essa lista aqui, né? Ou posso mudar o tamanho dela, deixar ela um pouquinho maior, deixar ela menor, conforme eu for desejar, tá? Geralmente eu costumo deixar ela no mesmo tamanho que o software dá de padrão, tá bom? Bem, o programa em si, para a gente começar a construir um gráfico, ele é relativamente simples, tá? Ele não tem muitas dificuldades para construir um gráfico bem simplesinho, que é o que a gente deseja nessa primeira aula, tá? Abaixo então da minha imagem aqui, eu tenho uma pequena tabelinha com um exemplo aqui, e vocês vão ver aí que eu tenho 2 colunas, tá? Uma coluna X e uma coluna Y. Esses números que estão abaixo desses algarismos aí, né? Eles vão ser os dados que a gente vai utilizar aqui como exemplo para construir um gráfico, tá bom? Bem, aqui então na nossa pequena tabela, que o programa aqui ele chama de worksheet, a gente vai então preencher esses dados, tá? Então, de acordo com os resultados que eu tenho aqui abaixo da minha imagem. Então, eu vou clicar aqui no X e vou começar então a preencher aqueles valores, tá? Então, eu vou colocar aqui número 1 para o X e o valor respectivo para o Y. Para eu mudar para a próxima célula, né, daqui da nossa tabela, eu vou com a setinha para o lado aqui do teclado, tá? E daí então eu consigo preencher o próximo valor, 0,05. Uma coisa que eu devo ressaltar aqui para vocês, o programa ele vai entender a vírgula, tá, ou ponto de acordo com o idioma que você está definido no seu programa, tá? No seu Windows. Então, vocês vão ter que testar aqui para saber se o programa está entendendo a vírgula como realmente a fração, né? Ou ela está adotando o ponto como fração, ou então se ela está adotando o ponto então como a divisão ali de milhares, né? E a vírgula ali
para definição de centésimos. Então, de acordo então, com o seu programa ali, você vai ter que fazer esse teste para você saber o que o programa está interpretando. Tá? Então, aqui vamos digitar 2. E agora, então, o próximo número. Só para vocês terem uma ideia, aqui na primeira eu utilizei vírgula, aqui eu vou utilizar ponto. Tá? Então, estou utilizando ponto, 34. E quando eu vou para a linha de baixo, você já vê que o programa entende como 0,34, não 0,34. Então, no meu caso, ele está utilizando a notação que a gente utiliza aqui no Brasil, que a vírgula é decimal, tá? E não a notação que é utilizada, por exemplo, nos Estados Unidos e na Inglaterra, que o ponto é o decimal. Então, a gente tem que utilizar aqui 0,34 como valor correto aqui para a gente preencher esses dados. Tá? Os demais valores aqui. Então, eu digitei aqui todos os valores na minha tabela. Tá? Então, eu tenho aqui os valores do eixo X e os valores respectivos do eixo Y. Tá? Geralmente, o programa ele vai sempre interpretar aqui a primeira coluna, né, como sendo o eixo X, a segunda coluna como sendo o eixo Y, e aí então, se eu tiver mais de uma coluna que eu posso adicionar aqui no programa, eu vou interpretar então cada uma delas ali como eixo Y, certo? Mas, obviamente, eu posso inverter essa ordem aqui dependendo com eu queira fazer. Bem, preenchido então esses dados aqui, para eu fazer o gráfico, eu tenho aqui algumas formas de definir isso no meu software. Eu posso utilizar esses ícones aqui embaixo para fazer o gráfico rapidamente para mim. Então, por exemplo, eu posso clicar aqui na coluna do eixo Y. Então, eu estou indicando para o programa qual que é o dado que ele vai utilizar para o eixo Y. Automaticamente ele pega o dado referente ao eixo X aqui. Então, se eu tivesse mais colunas, a coluna que eu tivesse selecionado, ele iria interpretar como Y, e as demais, os dados então relativos ao X, ele já ia pegar aqui automaticamente na coluna X. Feito dessa forma, então, eu posso vir aqui e nesses ícones aqui escolher o tipo de gráfico que eu quero fazer. Então, no primeiro ícone aqui, ó, se eu clicar nele, ele vai mostrar para mim, ele vai fazer o gráfico para mim através de uma linha. A segunda, ele vai fazer o gráfico para mim somente com pontos. E a terceira aqui, ele pode fazer como linha e pontos. Eu tenho outras funções aqui, no momento a gente não vai se preocupar com elas. Eu vou falar então somente dessas três primeiras aqui situações. Tá? Geralmente, quando eu tenho um dado experimental, é interessante a gente fazer gráfico simplesmente colocando os pontos. Eu não faço a ligação dele por meio de uma linha. Então, quando tiver dados experimentais, por padrão, a gente adota como ponto. Quando eu tiver dados relativos a uma curva teórica, geralmente eu expresso ela simplesmente como uma linha. Tá bom? Então, tratando isso daqui como dados experimentais, eu vou fazer um gráfico simplesmente com os pontos. Então basta eu dar um clique aqui e automaticamente ele vai
abriu uma janela para mim com o gráfico já feito, certo? Então aqui eu tenho o gráfico. Como o programa não sabe quais são as variáveis, quais são os eixos que estão ali associados, as unidades que estão associadas, ele vai indicar para mim simplesmente aqui x e y, tá bom? Eu posso aumentar um pouquinho o tamanho dele aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então aqui funciona como as janelinhas do Windows. Eu clico aqui, ele vai maximizar para mim. E aqui a gente tem o nosso gráfico um pouquinho maior. Ele dá para a gente também uma pequena legenda aqui. Como ele não sabe qual que era o nome da legenda, veja que ele vem aqui com a letra B, que é relativa àquela coluna B, que era o eixo Y que estava lá na nossa tabela. Bem, com isso agora então, feito o nosso gráfico, se a gente quisesse então colocar o nome dos eixos aqui, a gente teria então as seguintes opções. Vamos supor agora que eu quisesse nomear e eu vou colocar aqui, por exemplo, qual que era a variável relacionada aqui a esse eixo. Vamos supor então que ao longo do eixo X aqui eu tivesse a variável tempo. Tá? Então eu escrevo aqui tempo. Geralmente eu coloco as unidades do tempo, porque esse tempo podia ser em horas, minutos, segundos. Tá? Então, vamos supor aqui que o tempo estava em segundos, eu coloco em parênteses aqui segundos, para ele definir o tempo para mim. Clico em OK, e ele já vai dar aqui a unidade e a grandeza física relativa ao eixo X. Se eu quisesse mudar aqui no eixo Y, vamos supor que no eixo Y aqui eu tivesse então a posição de algum objeto, então eu escrevo aqui posição, e vou colocar a unidade de posição. Vamos supor aqui que ele tivesse em metros, né, ou em centímetros, essa posição aqui. Então eu clico aqui novamente em OK, e aí então eu tenho o meu gráfico feito aqui com os pontos. Sabendo, por exemplo, que esse gráfico aqui ele só tem uma curva, não tem muito sentido colocar legenda nele, eu posso apagar essa legenda. Então se eu clico aqui na legenda, eu posso tanto posicionar ela aonde eu quiser aqui no meu programa, tá? Então basta segurar aqui com o mouse e arrastar ela, solto e ele vai parar. Ou se eu quiser apagar, eu simplesmente clico nela, selecionado, vou no teclado, clico em Delete e ele apaga para mim essa legenda. E aqui a gente tem então um gráfico feito. Então vou minimizar aqui, vou colocar ele aqui do lado. Eu tenho o gráfico feito através dessa pequena tabela que eu tenho aqui. Tá? Então essa é uma forma de eu construir o gráfico aqui no Orange. Bem, eu posso também fazer esse gráfico utilizando um outro recurso. Então eu vou fechar essa janela aqui, não vou utilizar ela mais, e vou fazer um novo gráfico. Então clico aqui no xizinho, ele vai perguntar para mim se realmente eu quero deletar esse gráfico aqui. Tá? Eu posso simplesmente escolher aqui para ele cancelar, para ele minimizar ela, ou se eu quero deletar ele realmente. Vou clicar em deletar, que eu não quero mais ele. E agora então eu vou fazer o gráfico novamente, utilizando uma outra forma. A segunda forma que eu tenho para construir o gráfico é vindo aqui no menu, escolhendo Plot. E, novamente ele vai dar para mim aqui uma série de opções para eu construir o gráfico. Eu vou escolher aqui novamente aqui a opção Scatter, que é a opção de pontos. Clico nela, ele vai abrir uma segunda janelinha e agora eu posso escolher quais os eixos vão fazer parte de qual sentido. Tá? Então eu tenho aqui a coluna A, que ele deixou como padrão X,
e a coluna B que ele deixou como padrão Y. Eu clico simplesmente em uma dessas colunas aqui, ele habilita essas funções aqui do lado para mim, que é onde eu vou escolher o eixo. Tá? Então, se eu quisesse, por exemplo, colocar, na verdade, o que ele chamou de eixo X aqui no Y, eu poderia escolher aqui, ó. E ele vai fazer, então, a coluna A virar o eixo Y. Tá? E se eu quisesse colocar a coluna B como X, eu escolheria ela aqui e colocaria ela como X. Tá? Então eu posso mudar a ordem aqui, caso tenha definido aqui um parâmetro distinto para cada coluna da minha tabela. Bem, por padrão, então a gente vai utilizar a definição que a gente utilizou aqui no nosso gráfico para fazer ele novamente igualzinho. Então eu clico aqui em Y, eu tiro a minha coluna daqui e eu passo ela agora para aqui para o A. E seleciono a minha coluna B para colocar no eixo Y. Feito isso, é só dar um OK e ele novamente faz o gráfico como a gente viu anteriormente. Então basta novamente eu mudar aqui os parâmetros do gráfico e ele vai ficar no formato que eu desejo. E aqui está então o nosso gráfico, tá? De acordo com os parâmetros ali que a gente definiu anteriormente. Ok? Bem, então por essa aula aqui seria isso, só para a gente dar uma introdução realmente a vocês aí com relação ao Orange, para vocês verem que é um software bem simples de se trabalhar, tá? Nas aula seguinte, então, eu pretendo explicar para vocês ali como fazer um gráfico um pouquinho melhor, né, esteticamente, como a gente controlar esses parâmetros aqui do gráfico, e a gente pode, então, assim começar a progredir ali com relação a esse software, tá bom? A gente vai ver que ele tem bastante funções aí que são muito úteis, principalmente ali para quem trabalha na área de exatas, tá bom? Então vou ficando por aqui e a gente se vê então numa próxima aula aí que a gente vai tratar a respeito desse software. Até mais então, pessoal!